Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, números 102 até o 104. Agora, São Luís Maria Grignion de Montfort vai finalizar essa primeira parte em que ele fala das falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Então, aqui no número 102, ele vai falar dos devotos hipócritas e depois no número 103 ele vai falar dos devotos interesseiros. Veja como ele fala dos devotos hipócritas, número 102. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Então veja que há aqui uma comparação entre os devotos hipócritas e também os devotos presunçosos. No entanto, a principal diferença entre eles é que os devotos presunçosos, eles vivem também uma hipocrisia. No entanto, eles vivem uma presunção. Eles não se preocupam muito com aquilo que os outros vão pensar, mas eles são totalmente despreocupados daquilo que possa vir a ser o restante da sua vida depois deste mundo, depois da sua morte, depois que nós passarmos pelo juízo particular e o juízo final. Então, os devotos hipócritas, pelo contrário, eles se preocupam muito mais com aquilo que os outros vão pensar, não aquilo com que Deus vai pensar. Em vez de ter o temor de Deus, eles têm muito mais o respeito humano. Respeito humano é uma preocupação com aquilo que os outros vão pensar e por causa disso, em detrimento da nossa fé, nós deixamos de viver aquilo que Deus nos pede. Deixamos de romper com o pecado, deixamos de viver a vontade de Deus, os seus mandamentos e os mandamentos da igreja. Pelo contrário, nos preocupamos muito mais com aquilo que os outros vão pensar, muito menos com aquilo que Deus vai pensar. Então, o respeito humano é um pecado que nos leva e nos afasta de Deus. Em contrapartida, existe o temor de Deus, que não é o medo de Deus, no entanto, é sim uma preocupação em perder a amizade de Deus. É o medo de perder a amizade para com Deus. Por isso nós devemos romper com o pecado, romper com este pecado do respeito humano que nos leva a ser devotos hipócritas, assim como eram os fariseus. A hipocrisia é exatamente isso, é mostrar aos outros aquilo que você não se vive. Hoje muitas pessoas vivem de hipocrisia, sobretudo nesta era das redes sociais. As pessoas vão para um lugar, vão para uma certa realidade em que elas não estão vivendo aquilo que elas estão postando. Elas apenas tiram uma foto, mostram o que não são e não estão vivendo aquele ambiente, aquele momento, aquela realidade, apenas com uma preocupação com aquilo que o outro vai pensar de você. E também São Luís está nos dizendo que existem os falsos devotos hipócritas da Santíssima Virgem Maria, que são aqueles que se cobrem todos os seus pecados e maus hábitos com o manto da Virgem Maria, ou seja, dizendo que são verdadeiramente devotos da Virgem Maria, mas no entanto eles se preocupam, eles fazem isso apenas com uma preocupação para com aquilo que os outros vão pensar. Existem também os devotos interesseiros, que são o sétimo tipo que São Luís finaliza essa parte, número 103. Há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença, ou em qualquer necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Ou seja, se não fosse esse tipo de coisa, apenas materiais, ou então pequenas preocupações que são apenas temporais, preocupações que vão passar, se não fosse isso, eles esqueceriam desta devoção. Uns e outros são falsos devotos, que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Então nós não temos que ter todo esse cuidado também para não ter uma devoção à Virgem Maria, todo um fervor apenas no momento de tribulação, ou então no momento que eu estou muito empolgado e quero muito aquela graça, quero muito alcançar aquele objetivo. Então por isso neste momento eu vou e me esforço, eu vou e sou um grande devoto da Virgem Maria e vou e coloco vários propósitos, mas depois que eu alcance essa graça eu dou as costas e não tenho mais esse fervor. Meus irmãos, nós temos que ter todo esse cuidado de não sermos devotos hipócritas e não sermos devotos interesseiros. Novamente, São Luís está falando isso não para te denunciar, para nos denunciar, para nos condenar. Pelo contrário, ele está aqui com um amor de pai, com toda uma preocupação
porque diante da situação em que ele vivia naquela época, e também hoje, por esse livro é muito atual, também hoje nós vimos, assim como São Luís naquela época, muitas realidades assim. O demônio não é culpa das pessoas, é culpa certamente do demônio, porque ele, mais do que ninguém, sabe, meus irmãos, ele sabe muito bem que quando uma pessoa começa a se aproximar da Virgem Maria, o pecado vai se afastando da vida dela. A Virgem Maria vai purificando a vida daquela pessoa e vai levando aquela pessoa à amizade verdadeira para com Deus, a romper com o pecado, romper com o mundo, romper com a vontade própria, com a nossa carne que grita, mas a Virgem Maria, ela nos leva à vontade de Deus. Por isso São Luís finaliza no número 104 dizendo assim: cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos, que em coisa alguma creem e de tudo criticam, dos devotos escrupulosos, que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem, por respeito a Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, dos devotos presunçosos, que sob o pretexto de sua falsa devoção, continuam marasmados em seus pecados, dos devotos inconstantes, que por leviandade variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação, e dos devotos hipócritas, que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons. E enfim dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. Senhor Jesus, eu te peço, derrama sobre nós o teu Espírito, pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, e vai nos purificando, vai nos santificando, vai nos levando, Senhor, a encontrar a tua vontade na nossa vida, a deixar de lado, dai-nos a graça e a força de deixar de lado tudo aquilo que não é a tua vontade. Eu te peço, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, a graça do dom do Espírito Santo, o dom carismático, do discernimento dos Espíritos, que nos leva a entender e enxergar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a vontade dos homens e aquilo que é o demônio que está nos colocando e nos inspirando muitas vezes. Senhor, dai-nos a graça de ouvir somente as tuas inspirações, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Nós queremos ouvir a tua inspiração, Senhor. Espírito Santo de Deus, dai-nos essa graça pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Por isso, irmãos, renovemos essa consagração. Escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe, minha Senhora e minha Rainha. Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas, passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Assim seja. Totus tus Maria, totus tus Maria, totus tus Maria, sou todo teu, ó Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.